Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí, mais um dia na presença do nosso adorado Senhor em contagem regressiva para o final do ano, né? Eita, que glória! Estamos aqui na presença do nosso Deus e, é claro, Ele de pronto está aí com seus ouvidos atentos ao clamor que se fizer neste lugar. Então, nada de desanimar, viu? Não, de jeito nenhum. Vamos avançar, vamos crer que nesta manhã Deus, o Senhor, está pelejando pelas nossas vidas e Ele vai preparar algo superior àquilo que você planejou, aquilo que os seus olhos viu, aquilo que você de alguma forma idealizou. Cremos que o nosso Deus, Ele jamais perderá um combate e Ele age em momentos que nós simplesmente achamos que tudo está perdido. É nesse momento que Ele entra e nos dá uma oportunidade de vitória, mostrando para nós que Ele se importa sim com os nossos sonhos, Ele se importa sim com as nossas dores, Ele se importa com as nossas adversidades e Ele supre cada um dos nossos projetos para mostrar para nós que Ele nos ama. Nós recebemos o maior presente da nossa vida, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. Portanto, em nome de Jesus, não desanime. Ainda que você tenha perdido alguma coisa, se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Deus vai entrar com a providência nas nossas causas, Ele vai trabalhar de uma forma maravilhosa e coisas que você nem esperava para este dia podem acontecer até o final dele. Então não congele a sua vida por causa de momentos ruins que você está vivendo nesse exato momento. Muitas pessoas acabam no momento de adversidade, congelando a vida só naquele ponto ali, achando que nada vai dar mais certo, que nada vai acontecer. Em nome de Jesus, você precisa acreditar que Deus, o Senhor, Ele tem N armas de pelejar pela tua vida e você dá a volta por cima. Então não desanime, porque ainda tem muita coisa boa para rolar na minha vida e na sua vida também. Então, em nome de Jesus, ainda que você tenha ou esteja vivendo um momento tribuloso da sua vida, nesta manhã você vai se alegrar no Senhor, porque Ele é fiel e Ele faz infinitamente mais na nossa vida, para que nós venhamos, em nome de Jesus, olhar para as adversidades e sempre tirar aí uma lição para que nós venhamos amanhã ensinar alguém ou de alguma forma vivenciando um outro desafio na nossa vida, nós venhamos ali fortalecer o nosso coração, nos animar com esta situação que nós estamos vivendo hoje, porque se nós vencemos ontem, certamente nós venceremos amanhã. Então não tem nada a ver ficar aí com essa cara de angústia pelos cantos de parede, dizendo não vai dar mais certo. Em nome de Jesus, eu creio que vai dar certo sim. Deus vai estar preparando aí para nós algo tremendo que nós iremos contemplar o poder de Deus em ação na nossa vida. Nós iremos contemplar a poderosa mão de Deus agindo em favor da nossa vida. Afinal de contas, Ele é o Criador do universo. Afinal de contas, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o sustentador da vida. Jesus Cristo é o purificador da nossa alma. E é Ele que nessa manhã está trabalhando e intercedendo pela nossa vida, para que venhamos em nome de Jesus contemplar os grandes milagres que Ele tem para nós reservado. Então, levanta a cabeça e dá a volta por cima. O nosso futuro, com certeza, não é um futuro incerto. A nossa vida está na mão de um Deus que, de forma maravilhosa e tremenda, conhece a melhor forma de trabalhar para o nosso sucesso. Nessa manhã Ele está removendo todo o fardo pesado da tua vida. Afinal de contas, Ele é poderoso para realizar feitos extraordinários, para que o nome dEle venha a ser glorificado através da minha vida e da sua também. É fato que quando nós somos decepcionados em alguma área de nossas vidas, nós tendemos a achar que tudo vai dar errado também. Só que essa é uma grande bobagem. Essa é uma grande besteira. Temos que saber que em nome de Jesus, o Senhor, o Todo-Poderoso, do nosso lado está. Ontem eu recebi 2 mensagens maravilhosas no meu celular. Uma foi falando a respeito da felicidade, que eu é quem sou o responsável pela minha felicidade. Eu achei aquilo ali simplesmente fantástico. Literalmente existem 1 milhão de pessoas neste exato momento terceirizando a sua alegria ou colocando na mão de alguém a sua derrota. E é aí aonde nós temos que abrir o nosso olho e entender que nós é quem somos os responsáveis pela nossa derrota, ou nós somos os responsáveis pela nossa alegria. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero incitar você a crer
que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele está agindo na minha vida e na sua vida. Pode ter certeza que se nós estamos esperando em Deus, Ele agirá poderosamente e abrirá portas de oportunidades na nossa vida para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu achei maravilhoso quando eu recebi uma mensagem profunda, que fala literalmente de uma situação na qual muitas pessoas estão vivendo neste exato momento. Diz a história que um grande sábio, ele estava ali com os seus 4 filhos. Ele tinha 4 filhos e ele estava diante de uma situação onde ele morava nas encostas de uma ilha. E eu achei tão interessante que aquele homem morando naquele lugar, tão dificultoso, mas de frente dele havia uma ilha e ele querendo ali ensinar uma grande lição para os seus filhos, ele preparou um período e enviou cada filho em um período determinado, diferente, a uma determinada ilha. E o primeiro filho foi no inverno, o segundo na primavera, o terceiro no verão e o mais novo foi no outono. Quando o primeiro desses filhos voltou, o pai reuniu, o último, voltou, o pai reuniu e pediu para que eles relatassem o que eles tinham visto lá naquela ilha. O primeiro filho disse que as árvores eram tão feias. Pai, o senhor nem sabe. Pense numas árvores feias, meio curvadas, sem nenhum atrativo, sem nenhum brilho. Imediatamente o segundo filho discordou e ele disse: não, pai, que história é essa? Não é verdade. As árvores lá são muito belas, são verdes, cheias de brotinhos. Parece que ali vai dar um bom fruto. O terceiro filho imediatamente se levantou e disse: não, vocês estão completamente errados. Aquelas árvores eram repletas de flores e tinha um cheiro agradabilíssimo, uma coisa assim sensacional, incrível. E a aparência daquele lugar era maravilhosa. Eu fiquei deslumbrado. E o mais novo chegou e disse: não, gente, pelo amor de Deus, eu discordo de tudo isso. Tudo que vocês disseram, com certeza não é verdade. Porque quando eu cheguei lá, sabe o que foi que eu contemplei? Eu contemplei ali árvores carregadas de frutos. De uma forma tão grande a carga era de frutas sobre aquelas árvores, que a imagem que eu contemplei foi que elas estavam se encurvando do peso de tanta fruta, que era uma coisa tremenda. Eu encontrei ali, foi vida, nada disso aí que vocês viram, não. E o pai olhando para aquela situação, aquele discurso entre aqueles filhos, aquele pai explicou literalmente: filhos, vocês estão cobertos de razão. Na verdade, o que vocês viram foram as mesmas árvores, escute isso, porém, em tempos diferentes. Ele disse, aleluia, achei tão fantástico esse texto que diz justamente, aquele pai disse: vocês julgaram a árvore justamente pela estação de vida que ela estava vivendo, explicando aquele pai que a essência delas, cada uma tem a sua essência em cada período. E é mais ou menos assim na vida humana, querido. Nós não podemos julgar a nossa causa simplesmente por essa estação que você está vivendo. E ele explicou a essência de que elas são a alegria, o prazer, o amor, mas elas têm fases que aparentemente parecem ruins, mas não é o fim daquelas plantas, não é o fim da jornada daquelas plantas, de maneira alguma. Ou seja, nesta manhã o que eu digo para você: não desista. Antes de chegar o inverno, você vai perder muitas folhas. Enquanto a primavera não chegar, mais ainda. Porém, na beleza do verão, a plenitude do outono vai permitir que você se prepare para um tempo onde você vai dar uma carga tremenda de frutos. Portanto, querido, persevere. Ainda que os caminhos estejam dificultosos e você esteja vivendo numa época que não seja das melhores da tua vida, nós devemos aguardar no Senhor, porque a generosidade de um Deus que se importa conosco é infinitamente superior. Portanto, em nome de Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Será que Deus, o Senhor, se fazendo homem, conhecendo a forma de servo, não conhece as nossas dores e não sabe Ele que nós temos e muito potencial em nós, na pessoa bendita dEle, de vivermos em meio a essa provação para que venhamos desfrutar um tempo de vitória que Ele tem para a nossa vida? Queridos, em nome de Jesus, não despreze um tempo de vitória que está por vir por causa desta luta de hoje. Eu sei que a provação, ela tende com certeza a nos deixar abatidos, cabisbaixos, porque pela
pelo amor de Deus, nós somos homens e mulheres constituídos por emoções, constituídos por dores, constituídos, aleluia, por carne e osso. É normal que nós venhamos sentir a rebordose, a chibatada grande que nos levam todos os dias diante das lutas que nós estamos vivendo. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, creia. A Bíblia fala que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. E essa palavra foi dita diante de uma situação irreversível aos olhos de quem via. A Bíblia fala que naquela ocasião Lázaro era morto. E ele disse para aquelas irmãs, diante daquela situação, diante daquele infortúnio, diante daquela luta, diante daquela adversidade, que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Então, nesta manhã, eu quero te, em nome de Jesus, desafiar, acreditar na glória de Deus. Eu quero desafiar você a confiar nas promessas do Senhor. Nesta manhã não há causa perdida quando o nosso Deus intervém. Não há problema insolúvel quando nós colocamos na mão do Todo-Poderoso. O Filho de Deus, ele tem poder de estar no nosso meio, de levantar os nossos defuntos, para mostrar para nós que aquele que é sentado no trono de glória está. Se ele venceu a morte, essa nossa crise, esse nosso abalo, essa nossa tristeza, essa nossa tribulação não pode ser comparada com a vitória que nos há de ser revelada. Portanto, em nome de Jesus, se levante. Tu contemplarás a face do Todo-Poderoso agindo vitoriosamente na tua vida. Porventura nos esquecemos, em nome de Jesus, que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que ele é o pastor bendito da sua igreja e de nada ele nos deixará ter falta. Por isso, nesta manhã, se você está sentindo falta de um abraço, ele te abraça. Se tu está sentindo falta de uma palavra amiga, abre a Bíblia que ele tem para te dar. Nesta manhã não te faltará o pão na mesa, porque ele vai mandar, nem que seja um corvo, meu filho, para trazer carne para você comer. O que é que isso significa, pastora Ivna? Isso significa dizer que ele traz de onde nós menos esperamos. Um urubu, meu filho, é dele mesmo comer a carne. Como é que Deus vai usar uma situação de alguém que está necessitando, de alguém que se alimenta daquilo, tirar da sua boca para nos dar? Pois é desse jeito que Deus vai fazer. Deus vai tirar da boca de quem está necessitado e vai botar na tua, para mostrar para você que ele é Deus e que ele nos carrega nos seus braços, refrigera a nossa alma, que ele, aleluia, nos conduz vitoriosamente a pastos verdejantes. Eu sei, aleluia, que no momento da luta ficamos meio que cabisbaixo, porque não conseguimos sequer levantar um braço para agir diante de tanta humilhação, diante de tanta opressão. Mas nessa manhã o Senhor diz: suporte esse golpe, suporte essa palavra de maldição, suporte nesse momento essa palavra de humilhação, porque aquele que carregou a cruz até o Gólgota suportou e foi vitorioso. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor Todo-Poderoso, que começou a boa obra em nós, ele a completará. Portanto, nesta manhã, levanta, valente, glorifica o nome do teu Deus, porque ele todavia, aleluia, ele tem contemplado a tua luta e ele vai agir poderosamente para mostrar que quando nós cremos, nós podemos ver a glória desse Deus. O inimigo está pelejando para tu ceder. O inimigo está usando de quem tu menos espera para você abrir mão daquilo que Deus te prometeu. Mas nós não iremos ceder, nós não iremos abrir mão. Deus, o Senhor, ele há de apagar os dardos inflamados do diabo através do escudo da fé e pelo poder da oração, pelo poder do jejum. Nós contemplaremos o milagre no nosso arraial. Ei, meu filho, nesse campo de batalha, nós temos um Deus que conhece cada uma das pelejas do inimigo. E eu creio que nesta manhã, aleluia, se o nosso socorro vem do Senhor, eu não tenho a menor dúvida de que ele já está plantando, planejando um tempo de vitória para a nossa vida. Então clama, querida, abre a tua boca, invoca o Senhor, que ele, de forma tremenda, se levantará, aleluia, em favor da tua vida e te livrará nessa fornalha de aflição. Tu que é escolhido do Todo-Poderoso, tu contemplar ele de forma maravilhosa e tremenda. Tu contemplará ele de forma maravilhosa e tremenda, agindo em favor da tua vida. Não tem, em nome de Jesus, lugar tão longe que ele não possa ir. Não tem causa tão difícil que ele não possa resolver. É por isso que nessa manhã nós clamaremos: Senhor, dá-te pressa, responde-me, Senhor, o meu espírito está desfalecendo. Foi assim que o salmista gritou: Senhor, essa luta está angustiando a minha alma, essa luta está me deixando temeroso e impotente. Meu Deus, contempla essa tormenta que já está roubando de mim até a oportunidade de crer para ver a tua glória na minha vida. Porque, meu querido, existem situações na nossa vida que elas são tão superiores à nossa condicionante humana, que naquele momento nós ficamos meio que perplexos e paralisados. Mas o Senhor, que nos toma pela sua mão direita
e nos conduz a pastos verdejantes. Está mandando agora, aleluia, está ordenando agora em favor da tua vida e vai te tirar desse meio desse vendaval. Não temas, não temas, o Senhor é contigo. Essa luta não vai ser o teu funeral, essa luta vai ser uma oportunidade de vitória que Deus tem para a tua vida. Tira a tua mão, deixa Deus trabalhar. É Ele quem vai tirar você dessa masmorra escura, é Ele quem vai quebrar os aguilhões do inferno, é Ele quem vai assoprar e repreender toda a poeira do inferno que veio para atrapalhar até a tua respiração. Pastor, eu não consigo nem respirar. Sabe aquela respiração cansada e ofegante? Pois é assim que eu tô. Ei, receba agora em nome de Jesus um alívio do Todo-Poderoso. Ele é contigo, mulher, nessa escuridão. Ele vai reverter, ele vai revestir, ele vai te encher e vai te mostrar que na hora mais dolorosa da tua vida, Ele do teu lado está e Ele vai dar um basta. Ei, Deus vai dar um basta. Ele vai dar um basta e Ele vai agir na tua vida poderosamente, de uma forma tão tremenda, de uma forma tão grande, que os xerifes da tua vida, aqueles fiscais da vida alheia, que ficam olhando se tu tá bem, se tu tá mal, se tu acordou, se tu morreu, esperando aí a rasga-mortalha passar em cima da tua casa, para dizer, olha aí, vai já morrer, está repreendido, porque Deus nessa manhã está acrescentando vida. Ei, nesse duelo de gigantes, quem luta por ti é Jesus de Nazaré. É Ele quem vai transformar essa luta em vitória. É Ele que te renova o espírito de Canebe Andecai a cada manhã. É Ele quem te fortalece. É Ele quem corrompe o inferno e bota por terra toda tranqueira do diabo para te dar vitória e renovar a tua estrutura. Eu sei, querido, que o teu corpo tá fraco. Eu sei que a luta tá grande. Eu sei que a peleja tá medonha. Mas nós não estamos sozinhos. Deus, o Senhor, Ele luta por nós e é dele, é do alto, do trono que vem a minha e a tua vitória. Prossiga! Nós temos uma jornada vitoriosa para galgar. E eu creio que em nome de Jesus, nessa manhã, a nossa perseverança moverá o braço de Deus. E aquilo que nós pensamos que vai nos destruir, em nome de Jesus, será transformado em contos de milagre. Veja, Marta e Maria estavam ali diante de uma grande luta. E o reformador, o reavivador, o Senhor da vida, chegou no momento de morte. Aonde Ele chega, onde a morte, aleluia, Ele suscita vida. Portanto, em nome de Jesus, tu que está cansado, o Senhor, a fonte da providência, Ele há de fazer em nome de Jesus com que tu passe no meio desse deserto, mas olhando em tua volta e contemplando um oásis, lugar de refúgio para aflito, lugar de refúgio para aqueles que cambaleiam na sombra da morte. Nesta manhã, creia, o Deus que honra, Ramanchokanavia Sudecai, está te acolhendo agora nos seus braços de amor, está quebrando os aguilhões de derrota e está mostrando para você que aquele que é poderoso e que faz infinitamente mais está pelejando pela tua vida. Portanto, não se desespere, você não vai apodrecer aí, não. Gikenabia Decácio, alguém pode até ter te colocado nesta cadeia humana, espiritual ou propriamente dita. Você que está nesse presídio me ouvindo agora, podem até ter jogado a chave fora, mas o Senhor, que é a chave de Caçuidecaia, a chave da providência, Ele está entrando agora com a tua Chuidecaia, com a providência na tua vida. E Ele manda te dizer, não te preocupa, eis que eu farei em nome de Jesus um grande milagre. E te mostrarei, aleluia, que aquele que se submete a mim, confia no meu poder, contempla da minha glória e contempla da minha graça. Portanto, meu querido, nesta manhã, se tu estás aí sentado, junto à fonte dos ribeiros de águas, que é Jesus de Nazaré, se tu és essa árvore plantada junto à semente do próprio Deus, eu creio que nesta manhã Ele providenciará algo grande para a tua vida, porque afinal de contas cremos em nome de Jesus que em meio ao nosso vale de sofrimento, em meio ao nosso vale de lágrima, em meio ao nosso vale de perda, em meio ao nosso vale de dor, nós temos um Deus que entra com providência e repreende esse aperto no peito. Ele bota por terra esse nó na garganta, Ele repreende toda tacardia, Ele bota por terra toda suadeira na mão. Tudo isso, querido, que você está passando nada mais
ser do que uma crise emocional, porque você já foi tão bombardeada, já vive tão angustiada, que você está sentindo agora no seu próprio corpo as pancadas, aleluia, dessa pancadona que tu já levou na tua alma. Mas nessa manhã o Deus que ressuscita, que triunfa sobre a morte, Ele está entrando com providência agora nesse túmulo gelado da tua vida, e está agindo de forma tremenda, proclamando vida. Eita Deus! E Ele faz uma pergunta pro inferno agora: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, Satanás, o teu triunfo? Porventura não sabes tu que tragada foi a morte pela vitória? Eita Deus! É essa palavra que Deus manda dizer. A última palavra vem de Deus. O destino da nossa vida está nas mãos de Jeová. Portanto, nesta manhã, descansa, mulher. Descansa, varão. Coisas tremendas e maravilhosas estão por chegar na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Portanto, nesta manhã, não temas, diz o Senhor teu Deus. O nosso destino com certeza já está traçado, e eu posso te adiantar que Deus, o Senhor, já assinou a nossa vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus. Segura essa promessa e não desiste, porque nós estamos a um passo de contemplar a vitória de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus. Ivina Medeiros é bênção. Está no ar o Palavra Profética. Palavra Profética com a pastora Ivina Medeiros.